Oi, aí, Terra, e sejam bem-vindos aqui no canal. Esse é o nosso primeiro vídeo, então já se inscreve, dá like e compartilha. O meu nome é Michelle Silva e esse canal é um projeto de Deus para falar com vocês, tá bom? O papo sério de hoje é sobre a fé. Por quê? Porque no momento tão caótico que estamos vivendo é muito bom a gente alimentar a nossa fé e lembrar de muitos pontos sobre esse assunto. Por exemplo, por que é importante a gente ter fé? Pois é. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não sou eu que estou falando isso. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Lá também explica o que é a fé. No capítulo 11 também, no versículo 1, você já começa tendo uma ideia do que é a fé, que é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. É basicamente isso, é você ter certeza daquilo que você não viu, mas você acredita que vai acontecer, que você vai receber. E é muito bom a gente relembrar também alguns homens da fé que a Bíblia nos relata. Por exemplo, Abraão. Abraão, Deus manda sair da terra da parentela para uma terra distante, desconhecida, porque Deus vai fazer dele uma grande nação. Mas Abraão, ele não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu e seguiu o caminho dele. Sim, Deus cumpriu a promessa dele. Imagine se Abraão tivesse ficado em casa, né? No bem bom, na zona de conforto. Moisés, gente, no Mar Vermelho. Noé, meu Deus, Noé construiu uma arca. Deus manda, as pessoas fazem pela fé, muito pela fé. E às vezes Deus manda a gente fazer coisas básicas e a gente não faz, por conta da nossa incredulidade. Tipo, eu aqui falando. Demorei muito para criar esse canal, mas para a glória do Senhor, estamos aqui. Temos outros personagens. Gente, tem Ana que gerou Samuel, Davi, Daniel, já falei, se eu não me engano, mas se eu não falei, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a gente vai lá para o Novo Testamento e quando Jesus curava, Jesus salvava as pessoas, ele falava assim, ó, vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele lembrava, ele deixava bem claro para a pessoa que aquilo que aconteceu foi questão de fé. E Jesus muitas vezes perguntava, você crê que isso pode acontecer? Você crê que eu posso fazer isso? É, gente, porque é preciso ser movido pela fé. Mas como é que eu posso ter fé? A Bíblia, ela é um manual para nós que acreditamos em Deus. É um manual de vida para quem acredita, né? E como eu acredito, eu obedeço e sigo as instruções desse manual. Como é que a gente pode ter fé? A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Basicamente isso. A gente precisa ouvir, a gente precisa alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Outra coisa que eu gosto muito, que alimenta a minha fé, é testemunho de vida, gente. Se você tem algum testemunho aí pra contar, coloca aí nos comentários que eu amo. Alimenta muito a minha fé, tá? E pode alimentar de outras pessoas também. Bom, gente, a gente precisa viver pela fé, porque a palavra também nos dá essa instrução de viver pela fé. Então, para a gente viver pela fé, a gente precisa alimentar a fé e ouvir mais a palavra de Deus. Viver mais, ouvir mais, ler mais a palavra de Deus e a gente vai estar alimentando a nossa fé. E assim a gente vai conseguir viver pela fé. Eu vou deixar aqui uma coisa clara também, que quando a gente... Eu tô falando muito de fé, mas na teoria é muito fácil. O problema é quando o problema vem. A questão é quando o problema vem e a gente precisa praticar. A gente precisa praticar tudo que a Bíblia nos ensina. Sim, vai vir prova, porque a vida é uma escola. Vai vir provações e é nessas provações que seremos testados se estamos realmente de acordo com o que aprendemos, tá? Então, não se apavore aí com as suas lutas, porque isso é provação mesmo para ver o que você precisa melhorar. Bom, quando a nossa incredulidade, quando a gente é incrédulo, a gente limita a nossa fé. E quando nós duvidamos de algo, estamos cancelando a nossa oração. Isso é muito real. Muito real. Então eu vou falar assim por mim, experiências que eu tive de ser incrédula. Bom, quando eu passava por certas situações e eu orava a Deus pedindo por algo, eu orava, mas eu não descansava. Minutos depois eu estava ali tentando resolver aquela situação com os meus recursos. Então isso eu estava limitando e cancelando a minha oração. Eu sentia quando eu estava agindo dessa forma, a minha oração cancelada.
Eu não sei se vocês sentem isso, mas é uma coisa que eu sinto. E foi algo que eu li em um estudo que eu fiz. Que a dúvida cancela a oração. E eu sentia isso. Que quando eu duvidava, eu ia lá, tomava da mão de Deus a oração que eu tinha acabado de fazer, tentava agir da minha forma, com os meus recursos, e eu sentia ali naquele momento que a minha oração ela tinha sido cancelada. Bom, eu trabalhava na base da ansiedade, né? Eu falei, trabalhava porque, embora eu ainda seja uma pessoa muito ansiosa, Deus tem tratado isso comigo. A minha ansiedade não deixava descansar no Senhor. Eu orava, eu entregava, mas depois eu tava, Deus, e daí? Na minha mente, né? Eu pegava ali da mão de Deus e tentava agir, mas depois eu tava, oi Deus, sou eu de novo. Entregava e fazia de novo e de novo. Eu não tinha fé. Eu agia pela emoção, eu agia pela incredulidade, gente. Por mais que eu quisesse acreditar, eu não conseguia descansar nos braços de Deus. E olha que eu sou cristã desde muito nova. Eu eu cresci na igreja, embora tenha me desviado por um tempo, tenha me afastado, mas voltei. E durante esse período, sim, gente, eu vim aprender a ter fé há pouco tempo, quando Deus me colocou lá no fundo do poço. E foi aí que eu aprendi a ter fé. Eu acho que é por isso que esse é o primeiro tema do canal, porque foi uma coisa que Deus me tratou recentemente. Hoje eu tenho 22 anos, porque eu fiz o aniversário recentemente, então eu tava lembrando também. E foi algo que Deus me tratou há cerca de um ano atrás, em questão da minha fé. Porque eu sempre agi assim, sempre agi. Eu orava, entregava, dizia para mim mesma que estava descansando, mas sempre corria para pegar na mão de Deus de novo. Então Deus me tratou e é por isso que eu tô falando isso para vocês. Bom, a gente precisa realmente descansar e entregar. Vai ter momentos da nossa vida que a gente só vai ver dificuldades, só vai ver problemas, só vai ter aflições e a gente precisa parar tudo e orar. Entrega mesmo, gente. Entrega nas mãos de Deus. E quando você se sentir descansada e aliviada, tenha certeza de que Deus vai responder. Porque aí você não vai estar agindo pela preocupação, pela aflição, mas você vai estar agindo pela fé. Quando você descansa em Deus, Deus age na sua vida. Quando você espera em Deus, Deus age na sua vida. Pode ser de imediato, mas pode demorar. Mas aí você precisa descansar e esperar de verdade, gente. Em Mateus 13:58, fala que Jesus ele não pôde fazer milagre na sua cidade natal por conta da incredulidade do povo. Então, às vezes, algo não está acontecendo na sua vida por conta da sua incredulidade, por conta da sua falta de paciência, ou até mesmo ansiedade. Ansiedade não é algo que a gente pede para ter, a gente tem. É triste, mas a gente precisa. Esqueci a palavra. A gente precisa deixar Deus tratar disso conosco. Bom, o que foi que Deus tratou no meu coração? Há um ano, em 2020, no início de 2020, eu fiz uma transferência de faculdade e pra mim tava tudo de boa, né? Porque eu já tinha resolvido a questão de toda a papelada que eu precisava levar, já tinha conversado, já tinha explicado, eu recebi várias explicações, então tava tudo certo, tava tudo indo muito bem. Minhas aulas iam começar em março, no início de janeiro, assim que a faculdade abriu, eu já tratei essa transferência. Tava tudo indo muito bem, até chegar fevereiro, que não tinha resposta. Não tinha resposta. A transferência tinha sido realizada, mas a questão de dispensa de matérias não estava resolvido. Gente, para eu começar as aulas, eles tinham que me informar as matérias que eu precisava pegar. E eu não tinha essa resposta. Chegou fevereiro, eu não tinha. E eu entrei em uma ansiedade tão profunda que eu não queria fazer o básico. E vocês podem estar ouvindo isso, falando, nossa, que besteira, só isso. Mas para mim foi algo que me sufocou. Eu só queria ficar deitada, eu já não tinha mais vontade de fazer muita coisa, porque as aulas estavam prestes a começar e eu já tava assim. Quando as aulas começaram, que eu acho que foi o fim ali, eu fui no fundo do poço. Porque os meus colegas que tinham resolvido isso bem depois de mim, já tinham solução e eu ainda estava esperando. E todo dia, gente, eu ia na faculdade em busca de uma resposta, em busca de uma solução. E eu não encontrava. E isso me trazia mais frustração ainda.
Porque, poxa, as aulas já tinham começado, a galera já sabe qual é a matéria que vai pegar. E por que isso comigo? Bom, gente, e eu tava orando, nesse pique de orar, e corria pra tentar fazer as coisas do meu jeito. Cancelando a minha oração, né? Porque eu tava duvidando. Eu não deixava Deus agir de forma nenhuma, embora eu entregasse. Teve uma vez que eu fui pra faculdade de manhã e fui trabalhar de tarde. E eu já tava muito mal, eu não conseguia nem me concentrar no meu trabalho, de tão mal que eu tava. E aí eu mandei um e-mail, né? Um e-mail pra pessoa que ficava responsável por isso. E eu fui pro lanche, né? Pra minha pausa do trabalho, que é no momento que eu podia pegar o celular. E eu não tinha resposta, já era 4 horas da tarde, eu não tive resposta e eu voltei arrasada. E eu sei que entre um atendimento e outro, eu orei. E eu senti que aquela oração me trouxe um alívio tão grande que eu senti que todo aquele peso que estava sobre mim foi tomado naquele local. Eu não sei explicar, eu só sei dizer isso, que todo o peso que eu tava sentindo foi retirado naquele momento, gente. E aí eu cheguei em casa, já era noite, e eu já não tinha mais esperanças. Ou eu tava tão descansada que eu nem queria mais ligar pra isso, eu não sei. Mas eu acho que eu tava descansada. E eu fiquei, ela não vai mandar isso não, amanhã talvez ela mande outro dia. Não tava sem esperança não. Tinha que sair. Mas é isso. Eu tava tão descansada em Deus que eu fiquei, pô, eu não vou olhar isso hoje não, amanhã eu olho. E aí eu liguei o Wi-Fi pra ver as notificações, pra ver as mensagens e tava lá a resposta dela. A resposta foi de imediato, mas tem coisas que a gente realmente vai ter que esperar. Vai ter coisas que, por mais que a gente queira ali no momento, vai ser no tempo de Deus. Pra isso, ó, gente, de janeiro eu tive a resposta em março, eu esperei, embora não do jeito que eu queria esperar. Mas Deus me levou ali a confiar nele, me levou a ter a esperança, me levou a descansar e a ter fé de verdade nele. Então, talvez seja por isso que eu tô aqui falando com vocês sobre a fé. Porque talvez você precise ouvir isso. Pode parecer que não tem mais solução, pode parecer que só tem problemas e aflições e que não tem resposta, mas Deus só tá esperando você descansar nele. Você guardar o tempo certo de Deus é muito importante para que o agir dele se cumpra na sua vida. Pode não ser de imediato, gente. Como Abraão, que esperou Isaac por muitos anos, mas a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Como os israelitas, né, que saíram do Egito, foram 40 anos, meu povo, até chegar na Terra Prometida. Vai ter coisas como a mulher do fluxo de sangue, que esperou 12 anos, mas ali foi resolvido na hora, no momento que ela soube o que fazer. Foi resolvido na hora, foi de imediato, ela foi curada. Mas tem coisas que a gente realmente vai ter que esperar. Com paciência no Senhor, viu? Não fica aí, tô esperando em Deus e tentando fazer da sua forma, não. Outra coisa sobre a fé, que é muito importante a gente saber, é que a fé sem obras, ela é morta. E aí eu tenho que deixar algumas coisas claras. Tem coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, Deus me deu o chamado aqui desse canal. Bom, eu sou tímida, pra quem não me conhece, e eu tô aqui dando minha cara a tapa pra cumprir o ID que Deus me deu. Que Deus te deu também, então cumpra seu ID, tá? Mas, se eu ficasse só, eu acredito, e não agisse, nada aconteceria. Você não estaria ouvindo isso agora, ou vendo isso agora. Então, essa era a minha ação, mediante ao que Deus mandou. Mas tem coisas que a gente realmente tem que esperar. Mas Deus vai deixar muito claro isso pra você, se você tem que fazer algo ou se você tem que agir. Por exemplo, o canal eu tinha que agir, mas tem coisas que eu tive que esperar, como essa questão da transferência. Eu fiz o que eu tinha que fazer, que era entregar a documentação. Deus não ia entregar a documentação, embora ele fosse de alguma forma, se fosse da vontade dele. Mas era a minha ação, entregar a documentação. Depois estava na mão de Deus. Então, gente, é sobre isso. Eu espero que vocês tenham sido edificados, alimentados. Não esqueçam de Hebreus 11. Leia a palavra toda, gente. De Gênesis a Apocalipse é fé. Mas lembre-se sempre que Deus, ele vai agir quando você descansar, quando você esperar de verdade nele. Deus vai agir na sua vida. Ele não esqueceu de você. Pode até parecer por conta do tempo que você está esperando, mas não. Ele nunca esquece do que ele te prometeu.
E Ele sabe o que fazer na sua vida, sabe a hora que vai fazer isso na sua vida. Apenas descanse, tá bom? Beijo, gente. Compartilha esse vídeo aí com as pessoas do seu grupo de jovens. Eu ia falar de criança, de jovem, de criança. E compartilha com sua família, com quem vocês quiserem, tá? Tchau, tchau!